Olá, vim conversar hoje sobre um tema que não traz motivos para comemoração. Eu vim falar sobre o trabalho infantil. Dia 12 de junho é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. E nós sabemos que essa é uma temática que insiste em roubar a infância de milhares de crianças todos os anos. A ONU, Organização das Nações Unidas, nos traz um número alarmante. Nós temos hoje 160 milhões de crianças e adolescentes trabalhando neste mundo todo. O trabalho infantil não é algo novo na humanidade. Nós sabemos aí que desde o período escravocrata, as crianças já trabalhavam. Sabemos que na Idade Média, as crianças eram levadas junto ao trabalho, né, pelos seus pais, e principalmente uma prática que acontecia para a complementação da renda familiar. Essa situação sempre acontecia numa situação de extrema pobreza, porém, essa prática ainda aconteceu veemente até o século XX. Quando passou a ser questionada, ela passou a ser questionada pelo avanço das discussões, pelo direito universal à educação, pelos direitos da criança e do adolescente. Então, nós sabemos aí que a ONU, Organização das Nações Unidas, junto ao Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, ao combate, porém ele ainda persiste. Então, uma situação que nós temos que deixar clara para sabermos quais são as situações que nós precisamos denunciar para a erradicação do trabalho infantil, são as mais comuns. Nós vemos aí crianças, né, de menos de 10 anos de idade que trabalham em situações e locais que oferecem riscos para a sua saúde, para a sua integridade social, para a sua integridade física. É comum nós vermos o trabalho doméstico. Crianças que são inseridas em trabalhos na cozinha, como cozinheiras, como lavadeiras, passadeiras, babá, meninos que trabalham ali em momentos de jardinagem, ou mesmo em algum reparo, né, na casa, algum conserto. Todas essas situações aqui abordadas, elas oferecem periculosidade, porque se a criança está inserida no ambiente da cozinha, nós temos todos os objetos cortantes, temos o fogão, temos objetos que oferecem riscos e que proporcionam acidentes gravíssimos. Sabe-se que esses acidentes gravíssimos muitas vezes levam essa criança e adolescente à morte, porque não há uma supervisão de adulto e, por fim, é uma prática criminosa, não pode ocorrer. Temos também o trabalho rural acontecendo. É comum, né, aqui no Brasil, os pais que estão nas lavouras, colheita do algodão, corte de cana, e as crianças são levadas junto. Então, da mesma forma, os objetos manuseados oferecem periculosidade. Riscos, acidentes, morte. Proibido. O trabalho nas ruas, embora ele não tenha ali um objeto periculoso, mas ele está exposto, a criança ou adolescente está exposto a outros tipos de perigo. Um engraxate de sapatos, ou as crianças que permanecem nos semáforos vendendo balas, limpando vidros, ou fazendo ali um malabarismo, até pedindo esmolas. Ela está frente, né, à maldade de um adulto mal intencionado, ela está no meio do tráfego dos carros, portanto, riscos constantes, né, à sua integridade física e moral. E temos ainda também um trabalho muito perigoso que é comum observarmos no Brasil, que é o trabalho de campo. É aquele trabalho que fala-se das carvoarias, das olarias, das minas. Não pode, é proibido. E ainda o pior de todos, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse, além do dano físico, além da perda da infância, da exclusão educacional, de todos os danos possíveis à sua saúde, ela traz danos irreversíveis, porque são os danos psicológicos. Então, toda criança e todo adolescente que é submetido a essa situação forçosa, que desenvolve uma prática em troca de dinheiro, ou de presente, de algum tipo de benefício, ela tem danos psicológicos irreversíveis. Nós temos um documento chamado ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nos traz aqui alguns
alguns esclarecimentos. Então, é proibido qualquer adolescente trabalhar? Não. Nós temos uma contratação de menores, nós temos uma contratação permitida por lei que vai do adolescente de 14 aos 17 anos. Eles podem trabalhar, mas desde que obedeçam os seguintes critérios. Tem que ter a carteira assinada, tem que ter uma categoria especial, que é como menor aprendiz, né? Aí ele vai ali aprender um ofício, trabalhar por meio período. Por quê? Porque não pode haver prejuízo pedagógico. Esse adolescente não pode ter atividade laboral como fator principal e ter por prejuízo a atividade pedagógica, a sua ida regular à escola. Então, outro quesito, não pode trabalhar das 22 até as 5 da manhã, e também não pode trabalhar em locais que possam oferecer riscos morais e sociais. Por exemplo, um local que vende bebidas alcoólicas, um local que tem algum tipo de trabalho danoso ou penoso, não pode, é proibido. Então, esse trabalho regularizado dos 14 aos 17 anos, ele precisa ter uma supervisão e um órgão responsável. Pode ser um órgão governamental ou não governamental, mas desde que acate essas exigências. E, claro, nós temos ainda também, no artigo 68 do ECA, traz que o programa social que tenha por base um trabalho para esse adolescente de 14 a 17 anos, sendo um trabalho educativo, ele tem que ter essa responsabilidade, né? Alguém fica responsável por esse adolescente, e também ele tem que ter, em primeiro lugar, essas condições de exercício de atividade regular remunerada, e nós temos que entender, no inciso primeiro, entende-se por trabalho educativo, atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal, social, deste educando, prevaleçam sobre o aspecto produtivo. Portanto, o trabalho não pode interferir, inclusive no seu desempenho escolar. Baixaram as notas, não está indo bem, para-se tudo. Eu sou a professora Cristiane Leutier e convido a você que, se você perceber alguma dessas situações citadas como risco, você faça uma denúncia. Procure o conselho tutelar da sua cidade, do seu estado, e denuncie. Vamos erradicar com o trabalho infantil. Sou a Cristiane Leutier, professora da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter. Trabalho na área de humanidades. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos e em breve teremos mais informações. Até lá!